ângulo entre retas, tá? Dando continuidade ao assunto aí de geometria analítica, né? Esse assunto realmente é importante que vocês tenham a visão desse assunto para de fato aí dominar esse conteúdo, né? Então vamos ver um pouquinho de ângulo entre retas e vamos discutir algumas coisas sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. O que seria o ângulo entre retas, né? Podemos pensar entre duas retas, né? Ângulo entre duas retas, né? Ou simplesmente ângulo entre retas, né? Alguns livros vão colocar ângulo entre retas e outros vão colocar ângulo entre duas retas, né? Porque você sabe que é preciso pelo menos duas retas, né? Para poder avaliar um ângulo, tá bom? Então vamos lá, vamos discutir isso aqui. Nós temos aqui o exemplo, né? Temos duas retas, tá? Que elas estão aqui concorrentes, né? Nós temos aqui ela interceptando aqui em um ponto específico. E nós temos um ângulo θ, que vai descrever, né? O ângulo da tangente, né? Formado entre essas duas retas, tá? E aí, para essa reta aqui, nós temos a nossa equaçãozinha, a equação reduzida dela. E nós temos aqui para essa outra reta a sua equação reduzida, tá? E o nosso ângulozinho θ formado entre essas duas retas, tá bom? Então, é basicamente esse o entendimento do ângulo formado entre duas retas. Nós iremos gerar aqui a tangente, né? Desse ângulo entre essas duas retas. E a partir de tangente podemos encontrar aí, descobrir o ângulo que esteja faltando entre as retas, né? Calcular algumas distâncias. E é basicamente para isso que nós podemos utilizar esse conhecimento aqui, tá bom? Quando você sabe o ângulo, né? Ou pelo menos tem a partir da ideia da fórmula desempenhada aqui do ângulo entre retas, nós podemos descobrir o ângulo ou calcular algumas distâncias relacionadas, né, a alguns exercícios em particular, tá bom? Então nós temos aqui uma reta, elas são concorrentes, temos essa equação para essa reta, esta equação para essa outra e o ângulo da tangente que vai gerar entre elas, tá bom? Eu deixei aqui marcado aqui, ó, essa parte do M1, né? O que é isso aqui, gente? É a equação reduzida da reta, concorda? Nós temos aqui o formato da equação reduzida, né? Nós temos y igual a m, né? Que é o coeficiente angular, o x, que é a nossa variável, mais, né, o n, que vai acompanhar, né, o coeficiente linear, tá bom? Então, coeficiente angular, linear, é o x, que é a variável, e as duas são equações reduzidas, tá? Então, basicamente, o meu conselho é, todas as vezes que você tiver exercício sobre ângulo entre duas retas, você transforma aquela equação em equação reduzida. Você vai poder visualizar com mais precisão quem que é o coeficiente angular, tá? Você tem um coeficiente angular, você consegue encontrar o ângulo que é formado entre essas duas retas, tá bom? Então, identifica primeiro, pega as retas, identifica quem é o coeficiente angular de uma e de outra e usa aqui a fórmula que nós temos aqui destacado, tá bom? Essa aqui é a fórmula para você encontrar o ângulo entre duas retas, tá? Então, qual vai ser esse ângulo aqui? O ângulo entre essas duas retas? Vai ser a tangente desse ângulo, né? Que vai ser o quê? A diferença entre o coeficiente angular dividido por 1 mais a multiplicação entre esses coeficientes angulares. Tá bom? Basicamente essa aqui é a fórmula que nós iremos trabalhar para encontrar o ângulo entre duas retas. Tudo bem? E detalhe, já ia acabando de esquecer aqui, tá faltando aqui na fórmula. Deixa eu organizar aqui. Tem que deixar certinho, que é para você não ter como errar, né? Aqui nós colocamos aqui em módulo, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, em módulo. Tá? Então não esquece que vai estar em módulo aqui a tua tangente, tá bom? A tangente desse ângulo aqui, tá bom? Uma coisa interessante de observar aqui também é que entre duas retas nós temos aqui as nossas... elas são o quê? Vai gerar ângulos agudos, né? O que nos interessa no exercício, gente, nas atividades, né? Não é saber esse ângulo obtuso aqui, tá? O que importa para nós nesse ângulo entre retas é o ângulo agudo, né? Que é os ângulos, que no caso vai ser esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, né? Posteriormente. Aí como nós temos ângulos opostos pelos vértices, nós podemos concluir que a mesma coisa acontece, né? Então, se esse ângulo aqui, por exemplo, der tangente de 30, aqui também vai dar tangente de 30, porque são opostos pelo vértice. Então, ângulos que estão entre duas retas, né, vai gerar
ângulos opostos pelo vértice. E vimos lá deve lembrar que no segundo ano, quando estudou trigonometria, né? Vimos que ângulos opostos pelo vértice, eles são da mesmo tamanho, tem a mesma medida angular, tá bom? Então é uma coisa só para você perceber como que isso pode ser cobrado nos exercícios, tá bom? Às vezes ele pode colocar aqui, aqui, e pedir para você calcular o ângulo que forma entre essas duas retas, tá bom? Subentende-se dessa forma que você vai chegar no resultado esperado. Aplica a fórmula, quando necessário, que você vai destacar o ângulo que é formado entre essas duas retas. Eu sei que é um pouco carregado esse conteúdo, mas é fácil, pessoal, tá? Usei esse princípio aqui para explicar, né? Que nosso objetivo é encontrar o ângulo aqui, o ângulo θ aqui. Como encontramos o ângulo? Usando a fórmula, tá? A diferença entre os coeficientes angulares dividido por 1 mais a multiplicação entre os mesmos coeficientes. Você vai encontrar qual que é o ângulo que é formado aqui. É isso, basicamente isso, tá, pessoal? Aí, detalhe, ó. Nós temos uma observação importante, tá? Sempre que você encontrar aqui uma reta vertical, né? Tem duas retas aqui, ó, e uma delas é vertical, ou basicamente as duas pode ser também, né? O que vai acontecer aqui, tá? Pode acontecer essa situação aqui, ó. Se uma das retas for vertical, não vai ter m, né? O que é o m? O coeficiente angular. Por que não vai ter ele? Porque o ângulo formado em x vai ser um ângulo de 90 graus. Ou seja, e o coeficiente angular é a nossa tangente. Nós sabemos que não existe tangente de 90 graus. Se não existe tangente de 90 graus, então nosso eixo x não vai existir. Então, basicamente, x vai ser um número, né, que vai apresentar aqui nessa equaçãozinha. Então, vai ter uma equação e o x é representado por um número que vai ser destacado no exercício, tá? Essa é uma observação de algo que pode acontecer no exercício, tá? Pode haver aqui uma reta, uma ou as duas verticais, né? Mas detalhe, né? Elas têm que ser concorrentes, tá? O que é reta concorrente? Quando uma cruza para a outra. Para que nós encontremos um ângulo θzinho aqui, tá? E se formar um ângulo de 90 graus, nós vamos encontrar que a tangente de 90 não existe. Então, se ela não existe, então o x vai ser só um número que vai ser colocado no exercício. E a outra vai ser uma reta, tá? Então, teremos uma reta e o número representando x. Tudo bem? E aí vai ficar assim, ó, se der esse caso, né, a tangente, tu vai simplificar essa forma por essa, que vai ser o inverso, né, do coeficiente angular. Então, a tangente desse ângulo aqui, ó, o ângulo que queremos encontrar, vai ser justamente o inverso do coeficiente angular. Como tem só um coeficiente angular, tu vai pegar esse coeficiente e calcular o inverso dele, que tu vai encontrar aqui o ângulo formado entre essas retas. Tudo bem? Então, é só uma observação. Tira o print, né? Para você entender aí melhor esse assunto. Por enquanto, só teoria. Vou colocar uma questão agora, para você ver como que isso é cobrado nos exercícios, tá bom? Vou só apagar aqui um minuto, e já que eu volto aí. Uma claridade aqui. Vamos lá. Um exemplo que eu tenho aqui no livro de vocês é o seguinte, né? Qual o ângulo formado entre as retas, tá? Ele colocou as retas aqui, ó. Ele quer saber qual o ângulo que é formado entre essas retas aqui. Ele deu a equação, né? 2x menos y menos 5 igual a 0. Vou chamar essa reta aqui de R. E vou chamar essa outra aqui de S, né? Qual que é a outra equação? 3x mais y. 3x mais y mais 1 igual a 0. Então, ó, isso aqui eu acredito que esse modelo aqui, esse formato, é o que mais aparece nos exercícios, tá? Ou assim, ou através do gráfico, que vai mostrar as retas graficamente, você vai ter que encontrar qual que é o ângulo formado entre essas retas, tá? Ele vai mostrar lá as retas concorrentes e quer saber o ângulo aqui. Nesse caso aqui, ele deu a equação das retas, equação geral, né? E ele quer que tu encontre o ângulo que é formado entre essas duas retas, através das equações. Tem como fazer? Tem, tá bom? Usa a formulazinha básica, que você vai encontrar com facilidade isso daí.
Aí lembra que eu falei para vocês que é interessante entre você transformar a equação geral em equação reduzida, tá? Tanto essa aqui quanto essa. Por quê? Porque daí você vai ter o coeficiente angular. E tendo o coeficiente angular, você aplica aquela fórmulazinha lá que fica bacana. Olha só. Vamos aqui, ó, transformar aqui a equação geral em equação reduzida. Essa aqui e essa outra. Como fica? Basta isolar o y, né? Então aqui vai ficar menos y é igual. Passo 2x para o outro lado, vai ficar menos 2x. Passo menos 5 para o outro lado, tá? Isso aqui para o outro lado, vai ficar aqui mais 5. Multiplica aqui, ó, por menos 1, para eliminarmos o sinal aqui, né? Vai ficar o quê? Y igual a 2x menos 5. Pronto. Já fizemos metade da questão. Encontramos aqui o coeficiente angular, né? Aqui, ó, o coeficiente angular que vale 2. Vamos fazer a mesma coisa para essa outra equação. Olha, vamos isolar o y. Y vai ser igual. O 3x passa para o outro lado e o mais 1 passa para o outro lado. Vai ficar menos 3x e o menos 1. Correto? Mudou de sinal. Então, y vai ficar o quê? Ah, já dá, né? Já está aí. Então, aqui nós temos aqui que o nosso y vale menos 3x mais 1. E aqui a nossa equação reduzida, né? Aqui, equação reduzida. Qual que é o coeficiente angular? Justamente. Está aqui, ó. O menos 3. Então, achamos o nosso M1 e achamos o nosso M2. Lembra da fórmula? Beleza. Então, aplica isso aqui na fórmula que tu vai encontrar o ângulo que é formado entre essas duas retas aí. Tá? Deixa eu colocar a fórmula aqui para você que deve ter esquecido, né? Deixa eu colocar aqui. A fórmula do ângulo entre duas retas é a tangente, né? Tangente do ângulo, né? Que vai dar o quê? Módulo da diferença entre os coeficientes angulares dividido por 1 mais a multiplicação entre os coeficientes angulares. Usa essa fórmula aqui, joga os coeficientes angulares aqui dentro e você vai encontrar o ângulo que é formado entre essas duas retas. É muito fácil, pessoal, muito simples isso aqui. Só precisa de observação, tá? Vamos lá. Quem que é o M1? Ó, vamos usar essa aqui, a reta R, né? Vamos usar aqui o 2. Então, a tangente do nosso ângulo vai ser o M1, 2, em módulo, não esquece de colocar em módulo, né? Menos, aqui, ó, o menos 3, dividido por 1, mais M1. Quem é M1? 2, vezes, quem que é o M2? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui, como é negativo, vou colocar assim. Beleza. E agora? Só resolve, né? E partiu para o braço. Olha só. Então, a tangente do ângulo vai ser quem? Menos com menos vai dar mais. Então, vai ser 2 mais 3. E aqui embaixo? Nós temos o 1, né? Repete 1. Propriedade lá das expressões numéricas, né? Multiplica primeiro para depois somar. 2 vezes 3, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Tudo bem? Então, a tangente aqui, ó, desse ângulo vai ser o quê? 5, né? 2 mais 3 é 5. 1 menos 6 vai ser menos 5. Bora ver se vai ter espaço aqui. Vou colocar aqui só porque não tem espaço ali, gente. Então, a tangente do ângulo vai ser módulo, não esquece do módulo, né? Ó, coloca o módulo aqui. Vai ser o módulo de 5 dividido para 5 vai ser menos 1. Ou seja, igual a 1. Tá bom? Então, o que é 1? A resposta? Olha só. Nós encontramos aqui a tangente do ângulo formado entre duas retas. Então, a partir da tangente, você olha lá na tabela dos arcos notáveis, né? Quanto que vale a tangente de 1 mesmo? A tangente de 1, você vai pegar o 1 e colocar lá na tabela. A tangente de 1 vale 45 graus, né? Tangente de 1 vale 45 graus. Então, o ângulo formado entre essas duas retas aqui é de 45 graus. Tudo bem? Então, não esquece. Então você... Ah, professor, mas eu não sei a tabela decorada dos arcos notáveis. Como é que faz? Meu amigo, não se preocupe. Quando vier a questão desse tipo aqui,
os vestibulares, os concursos, sempre vai colocar lá a referência, os dados, tá? A informação da questão. Então ele vai colocar lá, tangente de 1 vale tanto, para que você venha conseguir resolver a tua questão, tá bom? Então, ó, tangente de 1 vale 45 graus. Então o ângulo formado entre essas duas retas é de 45 graus, tá? Então tá um pouco assim meio misturado porque o quadro aqui é pequeno, realmente é pequeno. Mas é basicamente isso aí, pessoal, tá? Vou apagar. Então, vamos para o próximo assunto aqui, tá bom? Beleza. Então, nós temos aqui a bissetriz dos ângulos de duas retas, né? Vou copiar aqui a bissetriz dos ângulos entre duas retas. Então, nós já vimos aí que entre duas retas nós podemos ter um ângulo. Agora vamos entender o que é a bissetriz desses ângulos, né? Eu vou desenhar aqui um exemplo só para que você veja como que isso pode aparecer, tá bom? Deixa eu pegar outro pincel. O pincel está fraco, mas acho que vai dar de ver, tá bom? Vou pegar o exemplo até do livro aqui, ó. Ó, tem uma reta que está assim e vai ter outra que está assim. Vou prolongar aqui. Parece que é complicado, mas é fácil, pessoal, tá? Olha aqui tranquilo, veja bem. Então, o que é a bissetriz dos ângulos entre duas retas, tá? Nós sabemos que esse ângulo aqui, ó, e esse aqui são opostos pelo vértice. Se são opostos pelos vértices, então esse ângulo aqui é exatamente igual ao que está do outro lado, né? Se aqui for 30 graus, lá é 30, né? Isso é basicamente o conceito básico de trigonometria, né? Mas o que nos interessa? O que nos interessa de fato, pessoal, aqui é a bissetriz que é gerada aqui, ó, entre essas duas retas, né? Então, o que é uma bissetriz? É uma reta que vai dividir um ângulo entre duas partes iguais. Então, nós temos duas bissetrizes básicas, pelo menos uma que vai nesse sentido e a outra que vem nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Então, temos uma bissetriz aqui e aqui outra bissetriz. O que é interessante perceber é o quê? Se elas são de fato bissetrizes, o que vai acontecer? Então, a distância que vem daqui até a reta, eu vou chamar essa reta aqui de R e essa outra aqui de S, tá? A distância que vem daqui, né? Daqui, ó, deixa eu só organizar aqui, para ficar bem bonitinho aqui, para você ver aqui uma coisa, uma situação. Então, a distância que vem daqui até aqui é a mesma que vem daqui até aqui, tá bom? Então, nós temos a distância aí que elas são iguais. Tudo bem? É claro que o desenho aqui não dá para... Deixa eu ver se eu tento arrumar aqui, gente. Porque realmente pelo desenho aqui fica meio difícil da gente fazer aqui os desenhos. Então, só entende, né? A distância da bissetriz até essa reta R é a mesma distância dessa bissetriz até a reta S, tá? É basicamente esse o teorema que quer mostrar sobre a bissetriz dos ângulos, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. A distância dessa bissetriz até a reta R é exatamente a mesma daqui até a outra reta, tá? Se elas são de fato bissetrizes, então a distância elas são equivalentes. Obviamente, né? Se é bissetriz, ela vai dividir os ângulos ao meio. Então, a medida de um lado é a mesma do outro. Para ser bissetriz, é uma condição de ser uma bissetriz. E o que mais? Então, o que pode cair nas provas, nos vestibulares, nos concursos, né? E nossos exercícios, né? Além desse conhecimento aqui, pode cair também, né? Uma fórmulazinha básica que pode acontecer a partir da generalização desse conhecimento. Então, geometria analítica, pessoal, você não se preocupe porque é muito fórmula, né? Você vai encontrar bastante fórmula na geometria analítica. Então, qual que é a fórmulazinha que pode cair? É justamente essa daqui, ó.
Vamos encontrar aqui A1x mais B1 y mais c dividido pela quadrado do primeiro coeficiente mais o quadrado do segundo do primeiro coeficiente também. Isso aqui, aliás, vamos colocar o módulo agora, vamos colocar assim, ó. Mais ou menos, não sei se vai dar o espaço aqui, A2x mais B1, B2, y mais c, isso aqui dividido, não deu espaço, ainda tem mais aqui. Deixa eu só, vou colocar aqui um pouco de lado. Deixa eu sintetizar aqui. Vai ficar o quê? A1x mais B1y mais c dividido pela raiz, né, de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Mais ou menos, né, A2x mais B2y mais c, isso aqui dividido pela raiz, né, o quadrado mais aqui desse formato aqui. Isso aqui é igual a zero, tá bom? Então essa configuração aqui é o que de fato, né, aparece aí nas questões, pessoal. Então o que nós temos que compreender? Pegar a fórmula, né? Eu não sei se eu coloquei pequeno, não sei se estão conseguindo observar aí a fórmula, mas é A1x mais B1y mais c. Você vai perceber que essa fórmula aqui é a fórmula de quê? Da distância entre ponto e reta, né? Então eu vou pegar a fórmula da distância entre ponto e reta, somar com ela novamente, né? Mais ou menos ela, igualar a zero. E você chega na questão, no exercício correto, tá bom? A resposta correta. Então, esse conhecimento mais essa fórmula resume esse assunto de bissetrizes, né? O que mais é recorrente. Tem mais coisa? Tem, mas isso aqui é o que 90% do conteúdo. Tudo bem? Então, o resto vai ser o superior. Isso no superior que você vê um pouco mais detalhado, algumas coisinhas a mais. Mas a nível médio, isso aqui é o essencial, tá bom? Vou apagar. Vamos colocar um exemplo aqui só para você ver como que isso acontece. Vou pegar um livro de vocês, tem um exemplo bom, ó, na página 78. Que é aqui, ó, determine as equações das bissetrizes dos ângulos entre, tá? Então, ó, tem uma reta AR, como aqui é a reta? 3x mais 4y menos 12, isso aqui igual a zero. E a reta S, ele diz que vale quanto? 8x mais 6y menos 5 igual a zero. Então ele quer saber o quê? As bissetrizes, equações das bissetrizes dos ângulos, né? Então ele quer saber sobre a bissetriz dos ângulos entre essas duas retas. Qual que é a bissetriz? Não é? Qual que é a equação que vai gerar as bissetrizes? Usa a fórmula, pessoal, né? Usa a fórmulazinha lá que nós ensinamos para vocês, né? Não vai dar para colocar ali, mas você deve ter anotado ela, né? Então vamos lá. Vai ser o quê? Vai ser basicamente aqui a primeira pela segunda, né? Então vai ser o quê? 3x, aqui tem um mais aqui, né? Mais 4y, menos 12, beleza? E aqui, ó, dividido pela raiz de coeficiente, aqui 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Estou substituindo, estou pegando isso aqui e colocando aqui. Olha a fórmula que você vai entender o que estou fazendo, tá? Mais ou menos... Opa, aqui eu peguei foi do de baixo, eu tenho que pegar do de cima. Olha só, tá vendo? Já ia errando aqui, ó. Eu tenho que pegar dessa reta aqui. 3 e 4. Tudo bem? Agora eu uso a outra reta de baixo. 2x mais 6y menos 5. E novamente a raiz, ó, de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então o que eu fiz aqui basicamente? Eu peguei as nossas equações, ó, coloquei aqui em cima, tirei os coeficientes deles aqui, ó, elevei ao quadrado,
coloquei na raiz. A mesma coisa fica com a segunda equação. Coloquei aqui e levei os coeficientes ao quadrado e igualei a zero, que é o da fórmula, tá? E a partir disso nós podemos encontrar, né, nossa equação das bissetrizes, tá? Como que faz? Vamos desenvolver isso aqui, ó. Vamos lá, vamos repetir aqui em cima. Mais 4y, menos 12, mais ou menos, ó. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16. Vamos encontrar aqui 25, né? E a raiz de 25 vai ser 5. Pessoal, estou adiantando só por causa do tempo, tá? Mas você pode fazer com calma. Então, ó, eu tirei aqui os quadrados, né? Somei e tirei a raiz, deu 5. Mesma coisa eu vou fazer com o outro aqui, ó. 8x mais 6y menos 5. 8 ao quadrado, 64, mais 6 vezes 6, 36. Se somar vai dar 100. Raiz de 100 é 10. Pronto, isso aqui igual a zero. Dá para fazer o que aqui agora? Dá para nós simplificar aqui, né? Ó, simplificar aqui os denominadores, né? Ó, dá para dividir aqui por 5. E aqui dá para dividir por 5 também. Vai ficar o quê? Vai ficar, vou repetir aqui em cima. 3x mais 4y menos 12, mais ou menos, ó, 8x mais 6y menos 5. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quando eu simplifiquei aqui, ó, vai sumir aqui e vai ficar só o 2 ali. Aí eu vou pegar esse 2 e vou jogar aqui, desse lado aqui. Vai ficar o quê? 2 vezes isso aqui. E aqui permanece como está. Então, ó, eu simplifiquei aqui, tudo bem? E joguei aqui o 2, o que sobrou o 2 aqui para esse lado de cá. E agora só desenvolve, né? 2 vezes 3x vai ser 6x. Mais 2 vezes 4y, 8y. Menos 2 vezes 12, 24. Mais ou menos. Aqui 8x repete. Mais 6y. Menos 5, que é 5, pessoal. Igual a zero. Vou apagar aqui em cima só porque não deu. Infelizmente o quadro aqui é pequeno, pessoal. Vou colocar aqui em cima para ver se dá. Tá? Então nós encontramos aqui duas equações, né? Fazemos o que agora? Pegamos o que é semelhante e simplificamos ela, né? Vai ficar o que aqui, ó? Nós devemos pegar o que é semelhante entre elas e depois... Ó, vamos pegar o x aqui com o x, ó. 6 mais 8 vai dar 14. 14x. 8y mais 6y vai dar 14y, né? Menos 24 com menos 5 vai dar menos 29. Isso aqui igual a zero. Tudo bem? Então, de fato, nós encontramos aqui, ó, a nossa equação, beleza? E a partir disso nós podemos aí generalizar esses valores. E se você quiser também simplificar ela, vocês podem simplificar, tá bom? Então, basicamente, que nós encontramos a nossa equaçãozinha. Tudo bem? Pessoal, é basicamente isso daí, gente. Tá? Chegou nesse ponto aí, você já pode aí acostumar nessa generalização. Tá? Você também pode encontrar aí o ponto 2 também, né? Esse, no caso aqui seria o ponto 1. No caso relativo a essa primeira reta. Você pode também encontrar o ponto 2. Depende de como você vai simplificar essa questão aqui. Então, ou isso aqui, chegou aqui já está certo. Tá bom? Já considero como resolução. Tudo bem? Pessoal, é só isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham compreendido, né? Procurei ser mais objetivo possível, né? Se não entendeu, comentem para mim. Eu vou procurar estar simplificando cada vez mais esse assunto. Tudo bem? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais.